Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, graças a Deus. Pai do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, aqui quem vos fala é o vosso irmão Valclemar, direto aqui do canal Mão de Jesus. E agora nós vamos para a nona lição. Nona lição, nós estamos lendo as lições bíblicas CPAD 2023, primeiro trimestre. E nós vamos entrar no segundo trimestre e nós vamos para a nona lição. Lembrando que nós tivemos aí na oitava lição, que foi sobre o avivamento espiritual no mundo. Foi o último vídeo aí sobre a lição, lições bíblicas, aviva a tua obra, o chamado das Escrituras e ao quebrantamento e ao poder de Deus. Agora nós vamos estar aí respondendo as perguntas que deixei aí no último vídeo sobre as lições bíblicas. Que a primeira pergunta é a respeito de que o profeta Ezequiel alertou o povo? E a resposta é: o profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia de Israel. A segunda pergunta é: o que a visão no Vale de Ossos Secos representava? A resposta é: essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Terceira pergunta: cite os 3 países da Europa em que ocorreram avivamentos? Resposta: Inglaterra, Alemanha e País de Gales. Quarta pergunta: que tipo de avivamento ainda impacta o mundo inteiro? Resposta: o denominado avivamento pentecostal do século XX, que impactou o mundo inteiro. Na verdade, o avivamento ele vem desde Jesus, em Atos capítulo 2. A pergunta é: que tipo de avivamento ainda impacta o mundo inteiro? Nós temos esse avivamento de Atos capítulo 2 até o dia de hoje. Pergunta 5. Que tipo de ofertas, ou seja, que tipo de esferas é possível observar como impacto de avivamentos? Resposta: é consenso entre estudiosos dos avivamentos a informação de que os maiores avivamentos do mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia e na cultura. Tá bom? Agora nós vamos para a nona lição e eu quero aqui fazer uma oração junto com os irmãos e irmãs antes de começar a leitura e um pouco aí de explicação. Eu quero também pedir aos irmãos e irmãs que ajude o canal, irmão? Ajude o canal com a tua presença quando eu estiver nas lives, se é possível, com as perguntas, dúvidas, para que nós venhamos melhorar aí a cada dia aí esse trabalho, tá bom? Quando nós vemos aí alguma pergunta, algum questionamento, nós que criamos conteúdo aqui, que trazemos esse material aqui, ficamos felizes, porque nós temos que entender que alguém está recebendo, está compartilhando, está compactuando, está se sentindo bem ou mal, para que nós venhamos aí melhorar cada dia mais o conteúdo, tá bom? Então vamos lá então fazer uma oração. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, graças te damos por mais um dia, mais uma tarde. Meu Deus, que esse estudo, Senhor, seja essa leitura, meu Deus, que eu coloco como estudo aqui, sim, de conhecimento. Venha, Senhor, meu Deus, nos edificar, Senhor, edificar os meus irmãos e as minhas irmãs, eu trazendo aqui graça, refrigério, amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, diz a tua palavra, porque são os frutos do Espírito Santo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, não viemos aqui trazer contenda, dissensão, mas sim trazer um conteúdo, meu Pai, que, glória a Deus, venha edificar os meus irmãos e as minhas irmãs na fé, para que junto nós venhamos alcançar o arrebatamento e o reino de Deus. Muito obrigado, Jesus, pelos teus livramentos, pelas tuas misericórdias, compaixão. Muito obrigado por esse canal, este trabalho. Sim, meu Deus, dá-me graça para estar e continuar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, este trabalho para a glória do teu nome. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos lá, então, que o tempo não nos espera, Lição 9, nós vamos falar hoje sobre o avivamento pentecostal no Brasil. E a leitura é Atos capítulo 19, versículo 1 ao 7. Então você pode conferir na tua Bíblia, seja ela católica ou evangélica, não tem problema. Vamos lá então.
Atos 19:1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, e disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo diz: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 homens. Amém? Vamos ver aqui o que fala a leitura, a introdução. Vamos lá para a introdução aqui. Lembrando que nós estamos lendo aqui as lições bíblicas CPAD 2023, primeiro trimestre. A chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual deste país de forma inquestionável e irreversível, em termos de literatura, ou seja, liturgia, proclamação do Evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas, vindo dos Estados Unidos, os missionários Daniel Berg e Guinan Winger chegaram em terras brasileiras em 1910. Por instrumentalidade desses servos, Deus iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras. O avivamento pentecostal no Brasil é o que estudaremos nesta lição. Então vamos aqui para o tópico primeiro, e nós vamos ler aqui parágrafo 1, parágrafo 2 e 3. Pentecostes, entre os salvos. Em Atos capítulo 19, versículo 2, há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Éfeso. Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Esta pergunta também pode ser feita assim. Tendo crido, recebestes o Espírito Santo? Também recebestes já o Espírito Santo depois que crestes? As modalidades da mesma pergunta revelam um fato de acordo com o contexto do trecho de Atos 19, 1 ao 7, aos discípulos. Os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, já tinham a fé salvífica. Em seguida, receberam o batismo no Espírito Santo por imposição de mãos. Vamos aqui ressaltar, irmão, que aqui esse estudo, esse ensinamento, ele está falando o seguinte: os irmãos e as irmãs, quando encontra Paulo, eles já tinham sido batizados nas águas através de João Batista, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus 28. E aqui ele indaga que, após o batismo nas águas, nós temos que receber o poder do alto céu, que é o batismo com o Espírito Santo com fogo. Isso é para todos, está lá em Joel, capítulo 2. É para todos, a qual o Senhor chamar. A Bíblia diz que Jesus é batizado nas águas com 30 anos, e logo sair das águas, ele é impelido pelo Espírito ao deserto. E a Bíblia diz que quando ele sai das águas, o poder de Deus vem sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Não que era uma pomba, literalmente, mas o formato de uma pomba desceu sobre Jesus, e todo mundo viu o poder do Espírito Santo caindo sobre ele, e o Espírito impeliu ao deserto para ser tentado, ser provado e aprovado por Deus. Isso, nós somos as mesmas coisas, não é diferente. Jesus deu exemplo. Nós somos, você pode prestar atenção que quando você aceita Jesus, você desce as águas batismais. Enfim, quando você aceita Jesus, já começa a tentação. Quando você desce as águas batismais, então, mais ainda. E aí continua. E aí provém nós, eu e você, buscar o poder de Deus, que Atos capítulo 1, capítulo 2, o batismo com o Espírito Santo com fogo, é isso que está falando. Entendeu? Porque a carne, o conhecimento, o estudo mata, mas somente o poder de Deus, o Espírito Santo, vivifica. O batismo com o Espírito Santo com fogo, que é o que nos ativa, nos aviva, e é o que vai nos levar ao arrebatamento, nos levar ao céu, em nome de Jesus Cristo. Então, por isso que Paulo se preocupava, não só com o batismo nas águas, mas também com o batismo com o Espírito Santo com fogo.
E aqui eu quero trazer aqui, porque a Bíblia diz que eles foram batizados em nome de Jesus. Aqui pode ser tema para outro estudo, mas vou comentar um pouco aqui. Tem alguns ministérios que crê somente no batismo em nome de Jesus. E aqui nós estamos na Trindade, ou seja, esse estudo aqui está trazendo a Trindade, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus 28. Mas tem uns ministérios que crê somente nesse batismo em nome de Jesus. E alguns falam aqui não comenta isso aqui, mas eu vou comentar, que quando Paulo encontra os discípulos de João Batista, alguns comentam que João Batista tinha batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o correto, que é o que Jesus ensinou. Mas aqui, Paulo pega e batiza de novo em nome de Jesus nas águas. Não é isso não. Tá bom? Se os irmãos tiverem esse entendimento, não é isso. Aqui, Paulo não batiza os irmãos em nome de Jesus nas águas. Paulo tem autoridade no nome de Jesus e coloca a mão sobre eles e pede que Jesus o batize com o Espírito Santo com fogo, porque nós sabemos que Paulo, após se converter, ele passou 3 dias em jejum, oração ali, conhecendo Jesus, né, após Jesus se revelar a ele no caminho de Damasco, depois é batizado com o Espírito Santo com fogo, tá? Você pode receber esse batismo antes de descer as águas? Pode. Mas também, né, o correto, vamos dizer assim, não que seja, né, diante de Deus não é impossível, mas o procedimento que a gente ensina é aceitar Jesus, ser batizado nas águas e depois buscar o poder do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo com fogo. Nós somos pentecostais aí, né, trazendo esse Pentecoste através da vida do Daniel Berg e do Gunnar Ving, né, que vieram ao Brasil dos Estados Unidos, esse avivamento aí em 1910. Então, tá uma pincelada aí sobre batizar em nome de Jesus, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Preste atenção que há uma confusão aí, que não existe confusão. Batizar em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é tudo a mesma coisa. Jesus é Deus. Então não é uma confusão que não tem que ter. Você está me entendendo? Vamos dizer que eu pego o irmão e batizo só em nome de Jesus. Está errado? Está certo. Não está errado, está certo. Jesus é Deus. E se eu batizar os irmãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está errado? Não está errado também, está certo. Mas eu fico, né, com a Bíblia. Eu vou até ler aqui, para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Eu fico com o que Jesus ensinou, tá bom? Alguns comentam que Paulo e os apóstolos, né, pelo menos Paulo, só batizava nas águas em nome de Jesus. Mas eu fico aqui, ó, Mateus 28, só ler aqui, 28, 19, que fala assim: portanto, ide, isso Jesus falando, e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, claro, submergindo nas águas, né? E aí eu fico nessa palavra de Jesus, tá bom? Mas se Paulo batizava em nome de Jesus, aqui no caso aqui não foi batismo nas águas, foi batismo com o Espírito Santo com fogo, na autoridade do nome de Jesus, glória a Deus por isso, tá? O importante é você e eu receber o conhecimento do Evangelho para... O Evangelho, irmão, esse ensinamento que os irmãos dão, que nós damos, né, pela misericórdia do Senhor, hoje eu sou diácono, esses ensinamentos é para trazer você ao conhecimento do Jesus ressuscitado, ou seja, daquele que ressuscitou e pode conversar contigo, pode te ensinar através das suas escrituras, através da sua palavra, da Bíblia, tá bom? Então, nós não vamos salvar ninguém, Jesus salva. O único salvador não é Maomé, não é Buda, não é nenhum, né, não é Maria, não é João, não é Pedro, não é Bartolomeu, não é Tomé, não é Judas, não, nenhum desses homens, nenhum nome foi dado debaixo do céu com autoridade de salvar, somente o nome de Jesus, tá bom? Então esses ensinamentos é para que você e eu venhamos se chegar àquele que pode falar conosco, pode nos orientar, pode, nos ama, né, nos salva, enfim, ele ressuscitou, ele está te vendo, se você clamar por ele, ele vai estar aí do teu lado, te ajudando, falando contigo, te livrando, te guardando, te orientando e te ensinando, tá bom? Então, fique bem claro aí esses pontos aqui. Vamos lá, então, para o parágrafo 2. A plenitude do Espírito Santo, como vimos em lição anterior, há duas experiências distintas no livro de Atos dos Apóstolos. A experiência de salvação, o batismo no Espírito Santo, em Atos 19,
vemos essas duas experiências de maneira muito clara. Primeiro, os discípulos foram batizados em águas, está vendo? Estava falando aqui. E depois receberam o Espírito Santo com imposição das mãos. Esse recebimento tem evidências físicas de línguas e profecia. Nós vemos aqui que em Atos capítulo 2, né, alguns questionam, falando que realmente Deus deu ali o dom falando a língua de quem estava ali, mas aqui o Senhor dá uma língua, a Bíblia não fala aqui, né? Eles foram batizados com o Espírito Santo com fogo. Paulo foi batizado com o Espírito Santo falando em língua. Então, Deus ele pode tanto dar, isso é um sobrenatural, isso são os dons de Deus. Ele pode dar tanto a língua humana como a língua celestial. A língua falada no céu, né? Que é glorificando a Deus. Tudo é para a glória de Deus. Então, a experiência do batismo no Espírito Santo é tão distinta da salvação que aquela pode ser identificada fisicamente por meio de línguas, como confirmação do dom de Deus. Foi o que aconteceu com os discípulos em Éfeso, justamente. É isso mesmo. Tá? Salvação é uma coisa, batismo com o Espírito Santo com fogo é outra. Porém, as duas são juntas, são unidas. É como que você é o profissional e você tem as ferramentas. Então, o batismo com o Espírito Santo com fogo é a ferramenta para alcançar mais vidas e almas. Quando a Bíblia diz assim, esse é um sinal para os incrédulos, não é que nós estamos recebendo que nós somos incrédulos, é que aqueles que estão de fora, que não conhecem, vão ver os sinais da língua estranha, por exemplo, e vão crer. Então, eles vão se converter, assim como nós se convertemos. Pelo amor de Deus, vamos entender as Escrituras e parar de ficar questionando, brigando, contendendo. Nós precisamos alcançar o céu. Então, para isso que eu estou procurando trazer esse estudo aqui para os irmãos e para as irmãs. Vamos lá para o parágrafo 3. Chamados por Deus. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Wing. Pela direção de Deus, os dois missionários suecos chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910, no início do século XX. Predominava a existência das igrejas históricas e tradicionais. Consequentemente, havia muitos cristãos que experimentam a salvação em Cristo, mas nunca haviam experimentado o batismo no Espírito Santo, tal qual os primeiros crentes em Atos. Deus usou Daniel Berg e Gunnar Wing, Gunnar Wingre, para mostrar a esses cristãos que eles não podiam mais ignorar a pessoa bendita do Espírito Santo. As experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passariam a se repetir em terras brasileiras. Era possível ser um cristão com mais fervor espiritual. Bom, agora vamos aqui para o tópico 2, o nascimento de um novo movimento. Vamos ler o parágrafo 1, 2 e 3. Parágrafo 1. A pregação do avivamento pentecostal. A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas, isso até hoje, né? Até hoje, infelizmente, tem esse bloqueio aí sobre as igrejas tradicionais que não criam no batismo com o Espírito Santo com fogo, não é diferente daquela época até hoje, né? A irmã Celina de Albuquerque, membro de uma igreja tradicional, aceitou a mensagem do batismo no Espírito Santo e tomou a decisão de ficar em casa, orando a Deus para que ele confirmasse se aquela doutrina estava correta. Assim, a irmã Celina Albuquerque recebeu o dom de Deus e, por isso, é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo em nosso país. Lembrando que eu também recebi o batismo com o Espírito Santo com fogo pela rádio, orando com o missionário Davi Miranda, na época que estava na campanha de Pentecoste, na igreja, na época eu era da igreja Deus e Amor, e recebi o batismo com o Espírito Santo com fogo em casa, no meu quarto. Então não é impossível você receber aí. Por isso que eu fiz uma campanha aí também, o irmão pode ver nos vídeos aí, uma campanha de Pentecoste, batismo com o Espírito Santo com fogo, orando no monte para que você receba o batismo com o Espírito Santo com fogo. Irmão, somente o Espírito Santo entende as coisas de Deus e só ele vai nos revelar a palavra de Deus. O estudo é bom, a teologia é bom, mas muito estudo mata. E o Espírito Santo é que nos revela as coisas de Deus e nos vivifica. E a única forma de você não desviar, não sair, é você conservando. Não é só receber o batismo com o Espírito Santo, você tem que conservar o teu vaso em santificação, tá bom? Vamos lá então para o parágrafo
2, né? Não, perdão, ainda continua. Outros irmãos se ajuntaram a ela e foram também batizados no Espírito Santo. Infelizmente, a direção da igreja, da qual esses irmãos faziam parte, não concordou com aquele avivamento espiritual e promoveu uma reunião para confirmar quem estaria de acordo com a mensagem dos missionários. Nesta reunião, 9 irmãos, glória a Deus, se levantaram e foram convidados a deixar a igreja. Assim, inicia uma história de perseguição que marcaria o movimento pentecostal no Brasil. Parágrafo 2. O crescimento e perseguição. As perseguições contra os pentecostais eram grandes, conforme Jesus disse em Mateus 5,10. Elas se davam na esfera litúrgica, entre outras. Por exemplo, nos primeiros batismos no Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal. Há registro de que um deles até sacou um punhal para investir contra o missionário Gunaving. Foi a irmã Celina quem impediu o crime, jogando-se na frente do meliante. Outros registros mostram que em Mosqueiro, no interior do estado, uma casa de pregação foi cercada e apedrejada. Os crentes tiveram de sair para se proteger. Histórias como essas, abundantes no desdobramento do movimento pentecostal no Brasil. Entretanto, o Senhor deu muitos livramentos ao seu povo, conforme Salmo 34:7. Então está aí, né? Sempre a perseguição daqueles que servem a Deus, né? Querem uma comunhão plena com Jesus. Vamos aqui para o parágrafo 3, que fala sobre curas divinas. Se houver perseguições e dificuldades no início da obra, também houve, ou seja, se houve, né, essas perseguições, também houve intervenções gloriosas de Deus na vida do seu povo. No diário de um pioneiro, obra escrita pelo missionário Gunaving, né? Gunaving, eita, nome difícil. Veja o seguinte relato. Uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Um homem paralítico que estava moribundo, doente, né, e não podia mais falar, foi curado e veio depois para nossos cultos. Uma criança que estava doente com febre foi curada. Um homem de idade que sofrera com hérnia por 9 anos foi curado. Um outro homem que havia estado enfermo muitos meses com febre e tinha todo o seu corpo inchado, foi tanto curado como batizado com o Espírito Santo. Ele também recebeu o dom de profecia. Um homem que viu seu filho morrer, tomou imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. Esses são alguns de muitos sinais poderosos que marcaram o avivamento pentecostal no Brasil. Eram os sinais de Deus confirmando a pregação dos nossos pioneiros, conforme Marcos 16:20. Então aí, cai por terra a falácia de que Jesus não faz mais milagres extraordinários, como ressuscitar mortos. Faz sim. Como curar o paralítico. Faz. A diferença está em nós, né, irmão? Os milagres de Deus estão mediante a nossa comunhão com Deus, para que Deus opere sinais e maravilhas extraordinários, né? Vamos lá então para o terceiro tópico, a expansão do avivamento pentecostal. Nós vamos ler o parágrafo 1 e 2. E já vamos encerrar, né? Olha que benção. Um modelo centrífugo, o avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Centrífugo, né? Sabemos que é enxugar a roupa, né? De dentro para fora. Começaram cultos numa casa, num pequeno salão, num bairro, numa cidade. Os pentecostais evangelizavam pelas ruas, casas, escolas, hospitais. Mais adiante, os irmãos buscavam um local mais amplo para atender à expansão da obra. E o Senhor salvava, curava, batizava no Espírito Santo. O avivamento pentecostal foi crescendo de maneira
nunca vista em nosso país. Estava acontecendo o que Jesus prometeu: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8. Parágrafo 2. Lembrando que esse avivamento continua, viu? E por que não acontece mais, não está acontecendo, né, mais continuamente esses milagres, não é verdade? Conversões, sinais, prodígios e maravilhas? Assim, está acontecendo, mas não tanto igual a essa época. Por causa dos escândalos, por causa do esfriamento do amor à palavra de Deus. Tem aí cessado. Porque esses homens e mulheres que vieram aqui para o Brasil, eles vieram aí transparentes, puros, e Deus operava. O problema hoje é o pecado, a iniquidade. Né? Mas a Bíblia diz que onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, com certeza, espere e verá ainda grandes avivamentos ainda sobre a terra. Glória a Deus. Parágrafo 2. Um crescimento acentuado. Os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas em outras igrejas, mas crescem porque as evangelizam, as discipulam por meio do Evangelho de Cristo. Segundo dados do IBGE, em 2010 os evangélicos eram constituídos de aproximadamente 42 milhões de pessoas. Desse número, a esmagadora maioria é de tradição pentecostal. Certamente, a próxima pesquisa do IBGE confirmará a tendência de alta. Tudo isso foi fruto do poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou para a nação, tá bom? Então tá aí, continua assim, sim, a obra de Deus sendo feita, pessoas sendo batizadas, curadas, libertas, pessoas mortas ressuscitando, câncer sendo curado, ou seja, doenças incuráveis sendo curadas, sim, glória a Deus. Inclusive, vou trazer para o canal um testemunho, pela misericórdia do Senhor, na nossa igreja, de uma irmã que foi curada aí de um caroço na cabeça, né? Glória a Deus, com laudos e tudo, né? Para fazer essa entrevista aí. Então, creio ainda que os milagres continuam, né? Nós só vamos partir a hora que Deus permitir. Aí nós vamos, não tem como. Mas se Deus, né, quiser que nós venhamos viver mais um pouco, se eu falar uma palavra, né, para o irmão, para a irmã aí, você só vai partir se Deus permitir. Se o Senhor Jesus ainda quiser que você viva mais um pouco, porque Ele tem obra na tua vida e quer te usar ainda mais um pouco nessa terra, o Senhor vai te curar, te levantar, te restaurar, te abençoar e te dar a vitória em nome de Jesus. Vamos aqui para a conclusão, que fala assim: antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrinas das igrejas históricas, que não admitia o batismo no Espírito Santo, com sinal evidente de falar em novas línguas, bem como o exercício dos dons espirituais. Essas manifestações espirituais fundadas na palavra de Deus são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Então, concluindo aqui que o avivamento pentecostal não é só, ou seja, não é só ficar pulando, gritando, dançando e falando em línguas. Tem que haver sinais, prodígios e maravilhas. Esse é o verdadeiro avivamento. Se eu estou gravando aqui na minha igreja, aqui, só dançando, falando em língua, dançando, falando em língua, dançando, falando em língua, que avivamento é esse? O avivamento verdadeiro, ele é para a edificação da igreja, não para escândalos. No momento que eu estou aqui na live ou no vídeo, escandalizando meus irmãos, minhas irmãs, isso não é avivamento. Eu tenho que parar. Eu tenho que trazer, procurar, não é parar de ser crente, não é parar de evangelizar. É que eu tenho que procurar uma linha a qual o nome do Senhor seja glorificado e não eu em aparecer, dançando, pulando, gritando, né? A gente, pela misericórdia do Senhor, o avivamento nos traz essa alegria, né? E a gente às vezes, né, dá uns glória e, né, vamos dizer, os irmãos, sapateia e tal. Amém. Mas o avivamento não é essas demonstrações. Isso não quer dizer que nós somos, como é que se diz assim, cheios. Ser cheio do poder de Deus e do avivamento é ter sinais, prodígios e maravilhas. Pessoas ser curadas, morto ressuscitar, pessoas aceitar Jesus, a presença de Deus ser real. Está entendendo? O incrédulo se converter, o ateu se converter. Isso é o avivamento.
A igreja se encher com sinais e maravilhas, não é se encher de pessoas, somente pessoas, né, que a igreja é aberta para todos, com dinheiro, não é só se encher de coisas digitais. Não. O poder de Deus, a transparência, a doutrina, o ensinamento, a santificação, ela tem que vir estar sobre a igreja. A seriedade, a sinceridade, a verdade tem que estar na igreja. Para isso que nós nos convertemos, para isso que existe igreja, para ajudar os seus membros e ajudar aqueles que precisam. Tá bom? Deus abençoe. Vamos encerrar aqui já meia hora de vídeo, né? Os irmãos não ficam, não assistem o conteúdo até o final, né? Se demorar muito, meu Deus, misericórdia. Peço aí os irmãos e irmãs que se inscrevam no canal, deixe seu like, seu comentário, né? Vocês estão achando aí seu comentário de crítica ou edificação, né? Deus sabe, para que nós venhamos aí se orientar e melhorar o canal em nome de Jesus, tá bom? Oremos, lembrando, daqui a pouco nós temos o culto do amigo aqui na igreja. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo o caminho, né? E você é o meu convidado especial, não perca, em nome de Jesus, com a live ao vivo. Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esse estudo. Deus, dá-me graça, Senhor Jesus, para estar na próxima leitura, meu Pai. Aonde, glória a Deus, aleluia, estaremos aí, Senhor, no 10º estudo, lendo sobre o avivamento na vida pessoal. É verdade, Jesus, confia no milagre, a bênção, pelo poder do Teu nome, do Teu sangue, da Tua palavra, em nome de Jesus, amém? Bom, eu quero aqui ler as perguntas, tá bom? O próximo vídeo eu vou estar respondendo. A primeira pergunta, são 5 perguntas, glória a Deus, aleluia. Que fato é revelado de acordo com o contexto de Atos capítulo 19, versículo 1? Segunda pergunta, o que se repetiu em terras brasileiras? Terceira pergunta, com que a pregação dos missionários chamou a atenção? Quarta pergunta, cite um caso de cura divina descrito no diário de um pioneiro. Quinta pergunta, que modelo de crescimento esteve presente em nossa igreja no Brasil? Então tá aí 5 perguntas para você estar respondendo, e eu vou estar respondendo aí no próximo vídeo, que vai ser a 10ª lição, aonde o título vai ser o avivamento na vida pessoal. Então até a próxima lição, lembrando que terminando essa aqui, nós vamos terminar da 13ª, terminando nós vamos entrar no 2º trimestre das lições bíblicas CPAD Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao aquebrantamento e ao poder de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Quem está treinando esse estudo aqui para você, o vosso irmão evangelista Silva, né? O diácono Doclimar Silva, né? Que é o meu sobrenome, para a glória de Deus. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus.